A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você nessa nossa sala de aula virtual para mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo bíblico, das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2025 e já estamos na reta final desse trimestre que tem sido maravilhoso. E o tema proposto para o trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos sob os comentários do reverendo pastor José Gonçalves e veremos hoje a lição de número 9, lição prevista a ser aplicada no dia 31 de agosto do ano de 2025. E o tema proposto, previsto para essa pré-aula e para a sua aula do dia 31 de agosto, será uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. Antes de nós adentrarmos na leitura dos textos bíblicos e nos comentários, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nos canais das redes da Assembleia Floresta que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo. Entre no link aqui do WhatsApp de nossa pré-aula e entre nessa fileira, a fileira daqueles que proclamam o Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe seu comentário, curta essa publicação, deixa o nome, a cidade, o nome do seu pastor, assim você estará nos ajudando a entender até onde está chegando esse nosso trabalho de edificação da obra de Deus. Uma igreja que se arrisca. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A leitura bíblica em classe está contida no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8 ao 15, Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Atos, capítulo número 6. Leiamos a santa palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens, para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo número 7. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Amados, nós estamos aqui com muita alegria recebendo hoje o presbítero irmão Eduardo, pastor de nossa congregação na comunidade dos Rodrigues. Meu querido, Cerro Frio, né? Na comunidade do Cerro Frio. É que Rodrigues e Cerro Frio é perto. Meu querido, deixa aí a sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus, meu amado. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por esse convite estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Rafael e do evangelista Jades. É um privilégio estar aqui, adorando o Senhor e aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor.
Evangelista irmão Rafael, deixa sua saudação e suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, palavra-chave da nossa lição, martírio. O Senhor Jesus já havia dito em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este fim, muitas vezes, é a própria morte. Assim foi com o diácono Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva. Ou seja, ele foi o primeiro da igreja primitiva que nós temos registro a dar a sua vida em testemunho da sua fé. O Senhor Jesus, ele vai dizer à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E isso implica em duas verdades. Primeiro, você precisa ser fiel até o último dia da sua vida, mesmo que você morra de velhice. Mas isso também implica que você tem que ser fiel, mesmo que a sua vida seja colocada à prova. Mesmo que você seja ameaçado de morte, seja fiel. Jesus, ele deu a vida por você. Então, se for preciso, dê a sua vida por amor a ele. Mas fique tranquilo, no final tem uma coroa que te espera. Meus amados, o tema de hoje trata-se de uma escalada de perseguição que a igreja de Jerusalém começa a sofrer desde o evento da Porta Formosa. Os apóstolos já haviam sido presos, libertos de maneira extraordinária pelos anjos de Deus. E começamos a entender que a pregação, o conteúdo do evangelho que a igreja pregava na era apostólica, vinha de confronto direto e imediato com o sistema religioso posto, qual seja o judaísmo, como também confrontava-se com o pensamento idólatra do governo e do Império Romano. E no capítulo de número 6 e 7, nós temos aqui, portanto, a história de um desses mártires, ou por que não dizer, um dos primeiros mártires da história da igreja, que deu a sua vida por conta da pregação do Santo Evangelho. Nós estamos falando de Estevão. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. É tratando-se da biografia desse abnegado servo de Deus que nós trabalharemos o tema. Uma igreja que se arrisca, ou seja, uma igreja que tem como lema obedecer a Deus e não se submeter aos homens. Eu sei bem que o movimento evangélico brasileiro, ele é, por essência, na perspectiva antropológica, sociológica, heterogêneo. O evangelicalismo brasileiro não é uma coisa só. Desde as igrejas reformadas, passando pelo pentecostalismo clássico, indo até o neopentecostalismo, nós temos divergências conceituais e de conteúdo teológico que são objetivas e claras, mas nós nos unimos em três aspectos. Nós nos unimos e convergimos absolutamente em favor do nome de Jesus, nós nos unimos e convergimos absolutamente em torno das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e nós nos unimos e convergimos absolutamente em favor do Estado laico e da liberdade de expressão. É por isso que nessas notas introdutórias, eu, Jadson de Oliveira Barbosa, de maneira personalíssima, quero manifestar aqui um pensamento que não é necessariamente o pensamento da Assembleia de Deus Floresta. Por isso eu quero dizer a toda a nossa audiência, força Malafaia, que o Senhor te abençoe e te guarde em um nome de Jesus. Ponto de número 1. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Querido irmão Eduardo, sua palavra, querido. Meus irmãos, aqui vai falar, além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão caótico que eles querem distorcer a Bíblia. Eles pegam algum texto e mudam e falando que aquilo é verdade. E um texto fora do seu contexto gera pretexto. Tito, capítulo de número 1, vai dizer que às vezes a gente tem que pedir ao Senhor para estar... vai te dizer, Tito, capítulo número 1, verso 9. E retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa tanto para exortar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que aprofundar na palavra de Deus. Porque se eu não conheço, como eu vou defender aquilo que eu não conheço? A palavra de Deus vai dizer que sobre dois alicerces. Um que edificou sua casa sobre a areia e outro que edificou sua casa sobre a rocha. Lá no texto de Lucas vai dizer que o que edificou sua casa sobre a rocha, ele cavou. Então houve um esforço dele para cavar. E eu trazendo para nossas vidas hoje,
Nós temos que cavar a palavra de Deus, porque é ela que nos edifica em Cristo. Então, nós não vamos deixar que o mundo roube a nossa fé, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas têm distorcido a palavra de Deus como o diabo? Lá, Mateus 4, o diabo ele usa um texto lá de Salmos 91, verso 11. Ele pega um verso e tenta ludibriar Jesus, mas Jesus conhecia a palavra, Jesus era a própria palavra. Então, irmãos, aprofunda na palavra. Como Estevão aqui, ele era conhecedor da palavra. E a fé ela vem por conhecer a palavra, a fé vem habitar em nossos corações. Volta a palavra. Evangelista Rafael. Aprendemos com Estevão que a nossa fé ela pode ser colocada à prova. 1 Pedro 1,7 diz que a prova da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. Uma vez que o ouro ele passa pelo fogo, o objetivo dessa provação é remover as impurezas para que o ouro fique mais precioso. Assim também, Deus prova a nossa fé, a fim de nos limpar e nos tornar mais valiosos para o seu reino. Mas lembre-se que uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Tiago 1,3 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo para extrair o nosso pior. Mas Deus nos prova para extrair o nosso melhor. Às vezes você ora pedindo a Deus para mudar a tua situação, mas às vezes Deus usa a situação para mudar você e te preparar para o propósito que Ele tem na sua vida. Porque o deserto ainda continua sendo a escola do Senhor. Mas saiba que Deus nunca prova ninguém sem propósitos. Muitas vezes a pedagogia de Deus é a crise. Deus nos educa através da dor. E na hora da dor você tem duas opções. Você pode ser um adorador ou um murmurador. É uma escolha. Mas se você optar por ser um adorador na hora da dor, você vai desfrutar da presença do Consolador. Ele vai ser o teu ajudador e por causa dele você será mais do que vencedor. Nunca se esqueça que a diferença entre Deus e a escola é muito simples. Na escola, você passa pelas lições para depois fazer a prova. Com Deus é diferente. Deus te coloca na prova para você poder aprender as lições. Todavia, não se esqueça que Deus prova, mas também aprova. Deus prova, mas não te abandona, porque Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Mas uma coisa Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Nós precisamos localizar, do ponto de vista cronológico e historiográfico, quem foi Estevão. Por isso, se arremeta a Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão a elegerem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo de número 3 do mesmo capítulo vai dizer que aos diáconos deveria-se observar o requisito da sabedoria. Portanto, Estevão, como cooperador de Cristo, como serviçal que honrava a mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo posta diante da igreja, era um homem que possuía essas três características indispensáveis para o santo ministério ainda hoje. Quais sejam? Sabedoria, fé e a unção do Espírito Santo que o capacitava. Por conta disso, Estevão não tinha uma personalidade ou um sentimento de fraqueza, de timidez ou de medo. Muito pelo contrário, ele era um homem que tinha sangue nos olhos, em favor da defesa do Evangelho de Cristo e que não se rendia às oposições que contra ele se manifestavam. O exercício do santo ministério de Estevão, podemos concluir que se deu cheio do Espírito Santo e sabedoria. Atos 6, 8, 10. Ele se fundamentava na palavra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 2. Ele tinha coragem diante da oposição. Atos capítulo 7, versículo 51, versículo 52. Em meio à perseguição, ele viu Cristo glorificado. Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. E em meio à aguda crise que ele enfrentou, ele orou por seus perseguidores.
Portanto, fiquemos com a exortação de Judas, versículo de número 3. Exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus amados irmãos, a obra de Deus precisa de homens corajosos, éticos e disciplinados, que não recuam diante da perseguição. Aprendamos com Estevão a sermos abnegados servos de Deus em favor da cruz de Cristo. Ponto número 2, presbítero irmão Eduardo, a fé sob ataque. Aqui todos nós vivemos ataques espirituais. O inimigo ele não dorme. 24 horas ele fica procurando em nós brecha. A palavra de Deus vai dizer que não deis brecha, não dê lugar ao diabo. Porque o diabo ele não precisa de uma porta, ele precisa só de uma brecha. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, somos guiados pela palavra de Deus, mesmo assim o inimigo vai se levantar. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós estamos armados, nós estamos preparados. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo de número 6, verso de número 16, vai dizer assim: tomando sobre todo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Nesse contexto, vai dizer sobre a armadura de Deus. Nós estamos numa guerra sim, mas Deus não nos deixou despreparado. Tem arma, tem preparação, tem escudo, tem sapato, tem a palavra que é a espada. Então nós temos que preparar e aprofundar, estar preparado. Porque o inimigo batalha contra mim, contra você. E se nós dermos brecha, se nós não nos prepararmos para a guerra, seremos vencidos. Mas se nós estivermos preparados, o Espírito Santo na nossa vida, cheio do Espírito Santo, o que me chama muita atenção na palavra de Deus é que Estevão era cheio do Espírito Santo. E aqui está o ponto principal de um homem de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Porque quando um homem é cheio do Espírito Santo, em sua vida é gerado o fruto do Espírito. Então nós possa estar preparado contra os ardis do maligno, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, mas nós temos que estar alicerçado na palavra. É ela que nos dá força e alimento. Evangelista Rafael. Quando a nossa fé fica sobre ataque, a convicção precisa estar em alta e a dúvida precisa estar em baixo. Se não for assim, a nossa fé naufraga. Isto porque fé é ausência de dúvida. Fé é convicção do invisível. Fé é certeza daquilo que não se vê. João capítulo 1, verso 18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Portanto, a nossa relação com Deus não se dá pela vista. A nossa relação com Deus se dá pela fé. Lembre-se que Jesus repreendeu Tomé em João 20, verso 29, dizendo: bem-aventurados que não viram, mas creram. Em 2 Coríntios 5, verso 7, Paulo vai dizer que nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Isto porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Atos 6, versículo de número 8 e 9. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Vejam, irmãos, como que o inferno reage à manifestação genuína do Espírito Santo na pregação do Evangelho quando sinais e prodígios são manifestos. O inferno sabia e sabe que uma igreja que prega o Evangelho com manifestações de sinais e prodígios é uma igreja insuperável, imparável. Os milagres e os prodígios chancelam a argumentação teórica e teológica da igreja. Então, judeus helênicos, espalhados pelas as diversas diásporas que Israel enfrentou, que estavam em Jerusalém por algum motivo, eles se levantam contra Estevão. E nós podemos entender que esse ataque que Estevão sofreu é um ataque que nós ainda sofremos. Ataque contra os que vivem a fidelidade. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Todavia, a oposição não resiste à sabedoria. Lucas 21, 15. Eu vos darei boca e sabedoria, o que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos ousarem.
A fé testada pelo fogo da perseguição. Estevão agora está tendo a sua fé testada. Sua fé está sob ataque, ou seja, sob, por baixo. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E por fim, meus amados, o Espírito fortalece no meio dos ataques. Atos 6,10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão estava imbuído, inspirado, motivado e empurrado pelo Espírito Santo do Senhor, que conduzia. O comentarista também traz aqui um link entre as falsas acusações que Estevão sofreu e que Jesus sofreu. Você pode linkar aí Atos capítulo 6, 11, e subornaram os homens que disseram, temos ouvido este homem proferir palavras blasfemas, com Mateus capítulo 26, 59, Lucas 23, 2 e Marcos 14, 56, 57. Jesus mesmo já havia previsto que eles mentindo diriam diversas coisas contra nós. Mas, queridos, a oposição que o mundo manifesta contra a igreja é uma manifestação clara e objetiva do Eterno, de que nós estamos no caminho certo. Quanto mais a nossa fé for atacada, mais convictos nós estaremos de que estamos seguindo a vontade de Deus, segundo nos informa as Sagradas Escrituras. Ponto número 3. A disputa com Estevão. Mas procurando em todo custo sobrepor as suas cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Nós vemos aqui que os inimigos que se oporam a Estevão, eles vieram com a palavra bem construída, porque o inimigo ele não vem despreparado, porque conhecer a palavra de Deus, o inimigo ele conhece. A Bíblia diz que ele conhece, mas ele crê que estremece, mas ele não obedece. E quantos de nós, às vezes até conhecemos um pouco, mas não obedecemos. Mas a palavra nos ensina a conhecer profundamente a palavra de Deus. Oséias 6 e 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós temos que conhecer e prossigar. É um caminho. Eu conheço hoje, mas eu tenho que aprender cada dia mais aprender a palavra de Deus. Então, é necessário, nós cristãos, que não queremos ser enganados, nos aprofundar na palavra de Deus. Porque como eu conheço uma nota falsa de R$100? Eu preciso conhecer a verdadeira. Por isso que nós temos que estar conhecendo a palavra todos os dias da nossa vida, lendo, ouvindo pregações de homens confiáveis, homens cheios do Espírito Santo. Então, eu preciso conhecer o que é verdadeiro, para assim saber o que é falso. Porque o inimigo, ele vai usar meias verdade para tentar nos enganar. E meia verdade é mentira. Porque o inimigo, ele vai pegar, muitas vezes, até contexto bíblico, mas fora do seu contexto, para tentar nos enganar. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. Aquele que guarda, o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Evangelista Rafael. Atos 6,9 nos informa que Estevão foi confrontado por diversos tipos de judeus, alguns da sinagoga dos libertos, outros vindo da África, de Cirene e de Alexandria, e outros ainda mais do norte, da região da Cilícia e da Ásia Menor. O texto vai nos dizer que eles disputavam com Estevão. Mas Atos 6,10 nos informa que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Isso por si só já era cumprimento de uma promessa de Jesus em Mateus 10, versos 17 a 20. Jesus já havia advertido que os discípulos seriam confrontados pelo sinédrio, pelas sinagogas, pelos reis, pelos governadores, mas não deveriam se preocupar com o que haveriam de dizer, porque o Espírito do Pai falaria através deles. Assim se cumpriu na vida de Estevão, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Em João 14, 26, Jesus nos promete também que o Espírito Santo ele nos ajudaria a lembrar de tudo o que Jesus havia dito. Mas, querido, para você se lembrar, é necessário você ter estudado e ter aprendido de antemão. Quando você lê o sermão de Estevão, no capítulo 7 de Atos, você percebe que ele tinha amplo conhecimento do Antigo Testamento. Obviamente, porque anteriormente ele havia se sentado para ouvir, para aprender, para estudar. Porque só pode ficar de pé para ensinar quem um dia sentou para aprender. Então, querido professor, não seja preguiçoso
para estudar a palavra de Deus. Porque, biblicamente, você só pode dar o que tem. Não foi isso que Pedro disse ao coxo na Porta Formosa, Atos 3,6? Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, querido professor, que na sala de aula você possa ser como um garçom, com um banquete preparado para servir aos seus alunos. Isto porque na EBD você vai servir a noiva, e a noiva merece o melhor. Se dedique e você tem a promessa de que o Espírito Santo vai te ajudar. Amados, a disputa de Estevão, ela se deu no âmbito filosófico, ou por que não dizer da filosofia religiosa do judaísmo naqueles dias. A sinagoga dos libertos faz referência aos judeus de origem grega que receberam algum tipo de alvará ou liberdade do Império Romano. E o objeto da disputa, do debate, estava pautado sobre a pregação de Jesus como o Messias. Primeiro, há de se observar, como já o fizemos, que Estevão estava operando muitos milagres. E a operação de milagres gera credibilidade. Então, vejam que o debate não está em torno dos milagres. O debate não está em torno dos prodígios e os dos grandes sinais, porque, de fato, a constatação era inequívoca de que as pessoas estavam recebendo sinais em seus corpos, recebendo curas extraordinárias. Portanto, o que restou foi uma discussão a respeito do conteúdo da pregação de Estevão. E vejam, a fé de Estevão levou Estevão a defender a sua fé. Anote isso como uma verdade. Sempre que alguém anuncia Jesus com clareza, haverá reação contrária. Segundo, a força de Estevão não estava pautada na sua retórica, mas na unção do Espírito Santo que estava com ele. Atos 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Era o Espírito de Deus que dava legitimidade e autoridade às palavras de Estevão. E por fim, amados, a palavra, a manifestação do nosso pensamento é a nossa arma. É por isso que, enquanto igreja, nós precisamos subscrever todo o pensamento que apoie um Estado democrático de direito. Porque no Estado democrático de direito, a liberdade de expressão é um pressuposto da República. Portanto, nós precisamos pautar em favor dessa verdade. A igreja, ela não avança pegando em armas de fogo, a igreja não avança pelo seu poder econômico, a igreja não avança por si, pela sua influência política, a igreja avança pelo poder de sua palavra. A Bíblia Sagrada, a exposição das Sagradas Escrituras. Então, entendam, quem é fiel a Cristo será confrontado. O Espírito Santo é quem nos capacita, e a palavra de Deus e a liberdade, pela liberdade de expressão, é a base da nossa defesa. Ponto número 4. Presbítero irmão Eduardo, a falsa narrativa. A falsa narrativa. O que é falso? É o oposto do verdadeiro. Sabemos que o falso, muitas das vezes, ele parece com o verdadeiro. Mas só quem conhece o que realmente é verdadeiro sabe discernir o que é verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, por nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. E aqui no texto vai dizer também, e criaram uma narrativa que seu corpo havia sido roubado pelo discípulo. Pegaram uma meia-verdade, que muitos viram Jesus sendo levado para o túmulo, e então colocaram uma mentira. Pegaram a verdade e juntaram com a mentira. Se tornou para eles verdade, mas não. A verdade só é verdade se ela for realmente verdade. Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado de estar pedindo a Deus discernimento, porque o inimigo, ele vem com sapatinhos de algodão. Porque aquilo que é falso, a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E quem ama a mentira está fazendo a vontade do seu pai. Então, vamos viver na verdade. Ter uma vida regrada, cheia do Espírito Santo, que a sua vida será bem sucedida e finalmente, quando Jesus voltar, estaremos morando com ele. Mas precisamos viver na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira aprisiona, mas a verdade liberta. Evangelista Rafael. Atos 6,11. Os judeus subornam alguns homens para acusar Estevão de blasfêmia contra Moisés e contra a lei.
Perceba como que estes judeus, eles eram hipócritas. Eles desonravam a própria lei que eles diziam obedecer. Como Jesus disse em Mateus 15, verso 8, honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Isto porque o 9º mandamento do Decálogo prescrevia: não darás falso testemunho contra o seu próximo. E era justamente o que eles estavam fazendo com Estevão. Provérbios 6, 16 a 19 diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor. E entre essas 6 que Deus aborrece, está a língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentira. Assim os judeus fizeram com Jesus, assim fizeram com Estevão. Perseguiram o pastor e agora estão perseguindo a ovelha. Perseguiram o mestre, agora estão perseguindo o discípulo. Perseguiram o Senhor e agora estão perseguindo o servo. E qual foi a acusação? Blasfêmia. Isto porque na lei havia mais de 30 pecados que eram punidos com a pena capital, punidos com a morte. E a blasfêmia era um desses pecados, segundo Levítico 24, verso 16. Logo, quando eles acusam Estevão de blasfêmia, a intenção dele já era matar o servo do Senhor. Portanto, um crime, um pecado doloso. E com isso, dos 10, eles descumprem, eles desobedecem 2 mandamentos do Decálogo, o 9º e o 6º, porque dão falso testemunho e assassinam a Estevão. Isto porque, infelizmente, um abismo chama outro abismo, e aquele que se inclina a fazer o mal, ele irá de mal a pior. Por isso, Apocalipse 22:11 vai dizer: quem é sujo, suje-se mais. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Porém, quem é santo, seja santificado ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. O comentarista apresenta nesse tópico 3 personagens que possuem, do ponto de vista de sua identidade histórica, um fato e um detalhe importante de suas vidas. Os 3 foram vítimas de falsas narrativas ou de mentiras. E começaremos pelo primeiro, Jesus. Jesus recebeu a falsa narrativa ou a falsa acusação de que ele era blasfemo, rebelde político e enganador do povo. Mateus capítulo 26, 59 a 61. Os líderes buscaram testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia contra o templo. Lucas 23, 2. Acusaram Jesus de subverter a nação e proibir pagar impostos a César. João 19, 7. Disseram: ele se fez filho de Deus. O segundo personagem, Estevão. Acusaram Estevão de ser inimigo de Moisés, da lei e do templo. Atos 6, 11, 13 e 14. Subornaram os homens, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra esse santo lugar e contra a lei. Por fim, o terceiro personagem, Paulo. Atos 21, 28. Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Atos 24, versículos 5 e 6. Este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus do mundo inteiro e é o principal agitador da seita dos nazarenos. Eu também sou dessa seita, seita dos nazarenos. Qual é a falsa narrativa? Que Paulo era traidor de Israel, profanador do templo e agitador político. E o comentarista encerra: hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Eu posso reconhecer. Primeiro, acusam a igreja de homofobia, e não é verdade. Nós não temos fobia contra nenhum tipo de pessoa, nós não temos fobia ou aversão violenta contra nenhum tipo de opção ou orientação sexual. Muito pelo contrário, a igreja está de portas abertas para todos, mas inequivocamente a igreja não está de portas abertas para tudo. Portanto, nós não temos nenhum tipo de aversão a qualquer tipo de pessoa por conta de sua orientação sexual. Acusam a igreja de racismo. Que falta de inteligência, que falta de constatação histórica. Os nossos pais, os nossos obreiros, os nossos pastores, nossos amados irmãos são de pele preta, de pardas, são brancos, são amarelos, são índios, são europeus, são de todas as raças. Não há nem que se falar em raça no Brasil. Por exemplo, eu sou um homem branco, mas a minha avó era de pele preta. Então não há que se falar que a igreja é racista. Muito pelo contrário, a igreja ela é o produto do que é o Brasil, formada de pessoas de origem de mais diversas etnias. Acusam a igreja de ser destiladora de ódio. Oh, meu querido irmão, os inúmeros hospitais que existem no mundo, os orfanatos,
as clínicas de reabilitação, o trabalho pedagógico de leitura diária da Bíblia Sagrada, a divulgação da história que está na Bíblia Sagrada, a igreja, ela não dilata ódio, muito pelo contrário, a igreja dilata amor, acolhimento e sabedoria e respeito ao próximo. E o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da nossa convenção, diz uma célebre frase: onde o Estado, o McDonald's e a Coca-Cola não chega, a Assembleia de Deus já chegou. A igreja não destila ódio, a igreja destila o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto número 2. Estevão e a igreja que defende sua fé, Deus na história do seu povo, querido irmão presbítero Eduardo. Aqui vai dizer, guiados pelo Espírito Santo. Nós sabemos então que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É como eu pegar um carro, convidar o evangelista Rafael para ir comigo, e eu estou na direção do carro, é eu que vou levar ele ao destino. Não, o Espírito Santo é ele que tem que tomar a direção do meu carro, que é a minha vida, para nos levar ao céu. E o interessante é que ser guiado pelo Espírito Santo, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é eu ter mais do Espírito Santo, não. É o Espírito Santo ter mais de mim. O que me fez lembrar aqui com uma história que eu ouvi, uma pessoa queria encher uma peneira de água. Ela ia pegar a peneira, enfiava dentro da água e saía. Por um pouco, a água descia. E isso me chamou a atenção. Para mim ser cheio do Espírito Santo, eu sou a peneira furada. Se eu vou, pouco tempo eu esvazio de novo. Mas se a peneira estiver dentro da água, aí ela sempre continuará cheia. Então nós temos que não passar dias cheio do Espírito Santo, mas todos os dias da nossa vida cheio do Espírito Santo. E aqui também dentro do contexto aqui vai dizer que Estevão, ele estava pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos testifica, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus, porque se eu não tenho o Espírito Santo para entender a palavra de Deus ela não vai surtir o ideal efeito na nossa vida. Por isso Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar, o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso auxiliador. É o Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Evangelista Rafael. No sermão de Estevão, nós percebemos Deus no controle da história de Israel. Estevão começa falando de Abraão, termina falando de Salomão. E não importa o que aconteça na terra, por mais que esteja um caos, mas Deus ele continua assentado no controle. Deus continua sentado no trono do universo e ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Diz o Salmo 103, verso 19, que o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. No sermão de Estevão, que trata da história do povo de Israel, nós aprendemos a ter a fé de Abraão, a ter a perseverança de José, a ter a intimidade com Deus de Moisés, a ter a coragem de Josué, a ter a sabedoria de Salomão, a ser segundo o coração de Deus como Davi. E assim deve ser na nossa vida, porque como Deus esteve no controle da história de Israel, Deus também está no controle da nossa história. Anote aí, amado professor, amado aluno, o esboço da mensagem de Estevão. Primeiro tópico. Abraão, a promessa de Deus. Deus chamou Abraão, deu-lhes promessas a uma descendência. Atos capítulo 7, versículo 2 e 8. O que Estevão deixa claro? Estevão mostra que o plano da salvação já começou desde os tempos de Abraão. Segundo tópico, José, o rejeitado que se torna o Salvador. Atos capítulo 7, versículos 9 a 16. Os irmãos rejeitaram José, mas ele foi exaltado no Egito. Jesus também foi rejeitado, mas exaltado por Deus como Salvador. Terceiro ponto, Moisés, o libertador rejeitado. Moisés foi rejeitado pelos seus quando Deus tentou socorrer Israel. Assim também Jesus, rejeitado pelo povo, mas levantado por Deus como o verdadeiro libertador. 4. Os profetas perseguidos e mortos. Ou seja, Estevão está externando o seguinte, a história mostra que Israel sempre resistiu à voz de Deus. E por fim, o templo não é o centro, Cristo é o centro. Atos capítulo 7, versículos 48 e 50. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, aponta que Jesus é o verdadeiro lugar onde a presença de Deus se manifesta de maneira perfeita. João capítulo 2, versículos 19 e 21. Qual é a conclusão que Estevão chega? Estevão conclui
que a rejeição que os judeus estavam fazendo a Jesus e o fizeram no momento de sua crucificação era parte do mesmo padrão histórico de Israel durante toda a sua história. O que nós podemos concluir é que a defesa de Estevão é pautada na Escritura. O pregador do Evangelho precisa pregar o Evangelho. Se não fala da Bíblia, se não fala do Evangelho, não é pregador do Evangelho. Pode pregar outra coisa, mas não é pregador do Evangelho. Jesus é o cumprimento de toda narrativa histórica e profética de Israel. É o que nós concluímos em Atos 7. E por fim, a grande questão, vamos rejeitar ou receber o Messias? Era o que Estevão estava propondo ao Sinédrio naquela ocasião. O que vocês vão fazer? Vocês vão repetir o comportamento ou vocês vão se render ao Cristo Salvador? Corações endurecidos. Presbítero irmão Eduardo. Aqui vai dizer, o homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistiu o Espírito Santo. Me lembrei aqui agora de uma frase. Pior cegueira é aquele que tem visão, mas não quer enxergar. Pior cegueira é aquele que tem visão, tem olho, mas não quer enxergar. E a palavra de Deus ela vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, de verso de número 19. Não extingueis o Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas o soberbo, o Senhor o resiste. A pessoa que ouve e não quer mudança, o caminho dela vai ser triste. Porque Deus é amor. Mas para Ele fazer morar no nosso coração, nós temos que abrir a porta. O inimigo, não. Ele entra, chuta e faz morada. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo morando em nossa casa. A palavra de Deus também vai dizer em Hebreus capítulo número 3, o verso número 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação. Irmãos, então, nós não podemos endurecer o nosso coração para o Espírito Santo, para a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele quer fazer uma limpeza no nosso coração, na nossa alma, mas para ele fazer, ele tem que ser convidado a mudar a nossa vida. Então nós precisamos que o Espírito Santo entre, faça uma limpeza no nosso coração e mude a nossa vida. Evangelista Rafael. Atos 7:51. Estevão vai dizer que aqueles que o estavam ouvindo pregar resistiam ao Espírito Santo. Portanto, queridos, a graça de Deus não é irresistível, como prega o calvinismo. A ação do Espírito Santo, a graça do Senhor, o indivíduo pode aderir ou pode resistir. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele diz em Lucas 8, verso 11, claramente, que a semente é a palavra de Deus. E essa semente, ela caiu em 4 tipos de solo diferentes, que representa 4 reações do coração humano à palavra de Deus. Isto porque a palavra é a mesma, mas o efeito é diferente no coração de cada um. Porque o mesmo fogo que consome a palha purifica o ouro. O mesmo calor que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o concreto. Assim, a palavra de Deus é a mesma, mas o resultado é diferente no coração de cada um. Há pessoas que ouvem a palavra e ele amolece. Há outros que endurecem. Há pessoas que ouvem a palavra e ficam mais amargos. Outros ficam mais doces. Há pessoas que ouvem a palavra e quanto mais ele ouve, mais ele se afasta de Deus. Já outros, quanto mais ouvem a palavra, mais eles se aproximam de Deus. No caso daqueles que ouviram Estevão, Atos 7, verso 54 vai dizer, Estevão já terminando o seu sermão, a Bíblia diz que eles endureceram o seu coração e rangiam os dentes de ódio contra Estevão. Porque é você que decide qual o efeito da palavra no seu coração. Jesus disse em João 12:48, se alguém me rejeitar a mim e as minhas palavras, eu não julgo, já tem quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado o julgará no último dia. Porque a mesma palavra que pode salvar a tua alma se você crer, ela também vai te condenar no dia do juízo se você não crer. Estevão está diante da elite, da mais alta cúpula religiosa e política da província da Judéia, o Sinédrio. E Estevão joga em seus rostos as características tão negativas que eles possuíam. Lidavam com a Bíblia, a Torá,
o nosso primeiro ou Antigo Testamento, praticavam a religião judaica, mas a denúncia de Estevão em Atos 7,51 traz-nos um confronto muito claro a respeito do caráter e da essência daqueles homens. Primeiro, Estevão diz, eram homens de dura cerviz. A imagem vem de um boi teimoso que não deixa ser guiado pelo arado. Significa que um povo obstinado resiste à direção de Deus. Ou seja, Estevão está comparando eles a um animal irracional. Segundo, eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Embora fossem circuncidados na carne, porque eram ou sacerdotes ou fariseus da alta aristocracia de Israel, eles receberam a marca na retirada do prepúcio do seu órgão genital. Mas Estevão estava dizendo que eles eram incircuncisos do coração, ou seja, o seu interior estava completamente fechado para Deus. 3. Eles resistiam ao Espírito Santo, sempre resistiu ao Espírito Santo. Estevão mostra que a rejeição a Cristo não era um episódio isolado. Quem rejeitava Cristo rejeitava também o Espírito Santo, era um padrão. Desde os tempos antigos dos profetas de Israel, esse povo resistia à voz de Deus. Resistir a Cristo como Senhor e Salvador é resistir ao próprio Deus. Então que Deus te abençoe. Se você, testemunha de Jeová, está nos ouvindo aqui e não reconhece a divindade de Cristo. Os judeus messiânicos que reconhecem Jesus como Messias, mas não reconhecem Jesus como Deus. Resistir a Cristo é resistir o próprio Deus, é resistir o Espírito Santo. E por fim, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Ou seja, eles estavam dando continuidade a uma conduta perversa e inaceitável. E que fique para nós esse conselho, Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ponto de número 3. Amados, nós já estamos caminhando para terminar essa nossa reflexão. Você ainda não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta, você não pediu para entrar lá no link do grupo de WhatsApp, e chegou esse momento. Deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, assim você vai estar nos ajudando em nome de Jesus. Ponto de número 3. Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Presbítero irmão Eduardo. Irmãos, a cruz é a maior vitória, a nossa maior vitória. Porque na cruz do Calvário, Jesus rasgou a dívida, a cédula, que eu e você tinha para com Deus. E nos deu o direito à salvação. Aqui também vai dizer, contempla o Cristo glorificado, não negar a sua fé. Irmãos, a palavra de Deus também vai dizer em Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não posso só começar bem, eu tenho que terminar bem. Então nós temos que firmar a nossa fé em Deus. Porque Estevão, mesmo diante da morte, ele estava olhando, muitos à volta estavam vendo morte, mas ele estava olhando para Cristo, o dono da vida. Então, irmãos, no momento difícil da nossa vida, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para ele, Jesus. Hebreus 12 vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que ter essa convicção, que nada pode nos parar. Perseguição, luta, alguém zombando de mim, alguém falando mal de mim, não. A minha fé, a minha visão tem que estar em Cristo. Como Pedro, quando os discípulos estavam ali no alto mar, Jesus falou, vem Pedro. Pedro pula na água, andando sobre as águas. A Bíblia vai dizer que olhando para a esquerda e para a direita, olhando para o vento, ele começou a afundar. Então, se nós perdemos o foco, que é Cristo, nós começamos a afundar. Mas nós vamos continuar olhando para Cristo. Evangelíssimo Rafael. Estevão, pouco antes de morrer, ele vê o céu aberto e o Cristo à destra do Pai, de pé. É como se, para prestigiar o seu servo, Jesus tivesse ficado de pé para recebê-lo. Com Estevão, a gente aprende que a fidelidade ela tem um custo, um preço. Mesmo que custe o seu emprego, seja fiel. Mesmo que custe o seu relacionamento, seja fiel. Mesmo que custe a sua amizade, seja fiel. Mesmo que custe o seu dinheiro, seja fiel. Mesmo que custe o seu negócio, seja fiel. Mesmo que você sofra, seja fiel. Mesmo que custe a sua própria vida, seja fiel. Se você fizer isso, no final, você vai ter a coroa da vida. Jesus disse em Mateus 16, 24, que um dos requisitos para segui-lo é tomar a cruz de cada dia.
E a cruz era um instrumento de morte. Isso implica dizer que tomar a cruz, às vezes, significa dar a vida por amor do Senhor Jesus. Mas nunca desista da cruz. Ela é a moeda de troca. Um dia, Jesus vai tirar a cruz pesada das tuas costas e vai colocar a coroa de glória sobre a sua cabeça. Queridos, quão abnegado e corajoso foi o nosso irmão Estevão. Diante do Sinédrio, jogando na face de seus opositores a sua incredulidade, sua dura cerviz, sua falta de fé, sua violência, Estevão deixa claro que eles estavam replicando um comportamento que era histórico. E versículo 54 do capítulo 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Eles foram possuídos de um ódio extraordinário, ao ponto que eles arrebataram Estevão. Volte os seus olhos para o capítulo 7, versículo de número 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Diante desse cenário de violência injusta, porque ainda foram covardes, pegaram Estevão sem nenhum tipo de defesa. Diante dessa agressão injusta e covarde, Estevão está tranquilo e sereno, porque os seus olhos não estão fitos na perseguição. Seu coração não está ligado aos seus perseguidores. Seus olhos estão fitos no céu e o seu coração está cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ainda hoje, naquilo que chamamos do tempo pós-moderno, no século XXI, a internet banda larga, da informação instantânea, nós temos mais de 150 mil cristãos que são mortos todos os anos. Muito se fala da perseguição empreendida contra as religiões de matriz africana. Muito se fala da perseguição empreendida contra até mesmo aqueles que não têm religião alguma. Mas pouco se fala nas mídias tradicionais a respeito da perseguição que os crentes sofrem no Brasil e também fora do Brasil. Procure saber essas informações e leve isso para a sua sala de aula. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E nós precisamos orar em favor desses irmãos que agora estão presos, sem direito a advogado, sem direito a defesa prévia, sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa. Mas ficamos aqui com a palavra que o Senhor nos deixa em Apocalipse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Presbítero Eduardo, perdoando o agressor, meu querido. Irmãos, o perdão é algo tão necessário na nossa vida que a palavra de Deus vai dizer: se vós perdoar, vós sereis também perdoado. Então começa eu perdoando para mim receber o perdão. Então nós temos que perdoar, como Estevão aqui, ele vai perdoar quem estava o apedrejando. Ele aprendeu com Jesus. A palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o modelo e nós somos os imitadores. E a palavra de Deus aqui vai dizer que ele faz como Jesus, ele pede misericórdia para aqueles que estavam apedrejando, querendo nos matar, como Jesus na cruz. Jesus também, ele pede perdão ao Pai: Pai, não impute, perdoa, porque não sabe o que faz. Então o perdão é algo muito necessário na nossa vida, porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E aqui também dentro do texto aqui vai dizer que quando Estevão é apedrejado, o texto na Bíblia vai dizer que ele morre, mas não está assim, morre. Algumas versões vai dizer que ele adormeceu. Por quê? O crente, ele não morre, ele descansa. Porque a morte para o ímpio é o inferno, mas a morte para o crente é a vida eterna com Cristo. Então, irmãos, continue firme. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para Jesus. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Como Estevão estava aqui, sendo morto ali naquele momento, mas ele estava olhando para Cristo. O céu estava aberto, porque ele olhava para cima. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para Jesus Cristo.
Evangelista irmão Rafael. As palavras de Estevão em Atos 7, verso 60, pouco antes de morrer. A sua oração foi: Senhor, não lhes impute esse pecado. A palavra imputar, segundo o dicionário, significa colocar na conta de alguém. Então Estevão morre orando e dizendo: Senhor, não coloca na conta deles esse pecado. Ou seja, ele ora para que Deus perdoe o pecado daqueles que estavam provocando a sua morte. A semelhança de Jesus, que na sua primeira palavra da cruz, em Lucas 23:34, vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perceba que Estevão, ele segue o exemplo de Cristo até o fim. Assim como Cristo, ele foi falsamente acusado de blasfêmia. Assim como Cristo, ele orou pelos seus inimigos. Assim como Cristo, ele foi fiel até a morte. Com Jesus e com Estevão, a gente aprende que a gente precisa perdoar até os nossos piores inimigos, até aqueles que desejam a nossa morte. E isso, meus irmãos, só é possível pela graça de Deus. Se Jesus, se Estevão perdoaram até quem estava matando eles, quem somos nós para não perdoar? Às vezes, por coisas insignificantes, muito menores, a gente fica de cara feia para o nosso irmão, a gente deixa de falar com o nosso irmão, deixa de visitar o nosso irmão, deixa de cumprimentar o nosso irmão. Alguns dizem: se alguém errar comigo, eu não dou outra chance. Mas, querido, se alguém não serve para perdoar, também não serve para ser crente. Porque a Bíblia diz em Filipenses 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento de amor, que é capaz de perdoar quem não merece. Mas, Rafael, vou perdoar quem não merece? Perdoa, porque você também não merecia, mas Jesus de Nazaré te perdoou lá na cruz do Calvário. Efésios 4:32 está escrito que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amados, o perdão é a marca indelével da identidade do cristão e do cristianismo. O cristão, o pequeno Cristo, é aquele que replica de forma autêntica e genuína o que Cristo era, o que Cristo fez, o que Cristo sentia e o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. E Estevão, então, replicando o exemplo do mestre, ora, Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão, então, está aqui demonstrando a manifestação do amor ágape, o amor que se doa, o amor que se entrega em favor de alguém, em favor de uma causa maior. O perdão, então, é o testemunho genuíno do Evangelho. Perdão é uma entrega à justiça de Deus e perdão só pode ser dado pelo poder do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo e por isso conseguiu perdoar. Nós não podemos confundir perdão com amnésia. Perdão não é amnésia. Quem perdoa, inevitavelmente se lembrará da causa da tristeza. Mas o perdão é uma escolha. Você precisa escolher perdoar. Porque o ressentimento e a angústia é um veneno que você toma, que o ressentido toma, pensando que quem causou a mágoa vai morrer. Mas quem morre é quem toma o veneno. Que nós venhamos tomar essa atitude abnegada de Estevão, de compreender que o perdão é a marca da igreja, a marca do cristianismo e a marca do cristão genuíno. Irmão Eduardo, quero agradecer a sua vinda aqui, quero dizer que esse espaço estará sempre aberto ao senhor. Deixa aí a sua conclusão e as suas notas finais, por favor, meu querido. Irmãos, eu quero aqui agradecer, mas antes de falar, eu quero falar mais algo aqui na nossa conclusão. Vai dizer assim, o modelo da igreja que às vezes, que em vez de ficar no seu conforto, vai às últimas consequências arriscando pelo seu Senhor. Irmãos, a igreja significa eclésia, chamado para fora. Então, no texto que nós falamos, na nossa lição, a igreja que se arrisca. Nós, como igreja, nós temos que ir avante. E as minhas palavras aqui, eu quero agradecer você que acompanha esse canal, continua, você tem aprendido, divulgue, mande para outras pessoas, porque a melhor coisa é conhecer a palavra de Deus. Eu quero agradecer o evangelista Rafael e o evangelista Jades. Muito obrigado. Que isso, meu irmão, disponha. Evangelista Rafael, muito obrigado por mais uma participação. Deixa a sua despedida e suas notas finais, querido. Nosso tema, irmãos, uma igreja que se arrisca. Se arriscar sem necessidade é imprudência. Mas existem alguns riscos que valem a pena. Estevão arriscou a sua vida e morreu. Mas certa vez Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Porque para o justo,
a morte não é o fim, é apenas atravessar a fronteira do tempo para a eternidade. É sair do mundo visível para o mundo invisível. É deixar a terra para ir morar no céu. É deixar os homens para ver a Deus Cristo. Porque uma vez que o justo morreu salvo, estará para sempre salvo. Para ele, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Sofrimento nunca mais. Esse risco, com certeza, vale muito a pena. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja. E venha conosco para mais uma aula. Deus abençoe. Amém.